Olá, hoje vamos falar sobre pesquisa no Brasil e, inclusive, comentar uma entrevista que foi dada pelo reitor da USP, falando sobre a necessidade dos pesquisadores e da pesquisa no Brasil arriscar mais e partir para uma inovação. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no Incaper com dois doutores e pesquisadores aqui do Instituto, o doutor José Aires Ventura e o doutor Romário Gava Ferrão. A respeito da entrevista do reitor da USP, nas páginas amarelas da Veja, falando sobre a necessidade da pesquisa brasileira, do pesquisador, arriscar mais para inovar, qual a sua visão a respeito dessa colocação? O reitor da USP ele discutiu um assunto extremamente importante para a ciência brasileira, que se refere aos resultados e à produtividade dos pesquisadores e no processo da sua avaliação, de uma forma indireta no processo da avaliação. É um ponto que nós comungamos também, em que a publicação, a avaliação apenas pela publicação é um dos critérios, mas há necessidade de se fazer uma série de outros critérios, como inovação, patentes, resultados de pesquisas que são utilizados diretamente pelo setor produtivo, que devem ser incluídos. Então o que nós vemos é que está se criando uma cultura de pesquisadores que estão focados em produzir papers, em produzir artigos científicos, muitas vezes em revistas estrangeiras, e que o grande público usuário, ou seja, aqueles que vão usar diretamente as tecnologias, muitas vezes não tem acesso. Então, o paper é importante, ele deve ser considerado sim, mas é apenas um dos itens. E outros itens, como a inovação, também deve ser considerado. Então, o que se vê muito é que se começa a ter uma série de pesquisadores preocupados apenas em produzir papers. E isso realmente é uma preocupação que o reitor da USP levantou, e que não acontece em outras instituições, como por exemplo Harvard, em que a avaliação do pesquisador não inclui apenas o paper, mas inclui realmente a outra produção, aquelas inovações, patentes, cultivares, no caso da agricultura, o lançamento de novas variedades, que podem ser utilizadas diretamente pelo setor produtivo. E isso deve ser incluído, ou seja, sair daquele academismo puro e simples, inclusive de prazos limitados, para que se avalie as tecnologias, os produtos, os processos que estão sendo utilizados pela sociedade. Para quem está nos acompanhando, o processo de divulgação de uma pesquisa científica, como ele é feito? Porque a gente sabe que eles geralmente são publicados em resumo, em inglês, muitas vezes em revistas não aqui do nosso país. E, portanto, fica difícil o retorno e a aplicabilidade dessas pesquisas aqui em nosso país, em nosso estado. Hoje a avaliação, inclusive do CNPq, da CAPES, das instituições que apoiam os projetos de pesquisa, ela se baseia em qualis, que é o nível o número de vezes que aquela publicação, aquela revista foi citada na comunidade científica. Isso dá um valor chamado fator de impacto, e quanto maior o fator de impacto, ou seja, quanto mais vezes aquele artigo, aquela revista foi citada pela comunidade científica, maior esse fator de impacto. E no Brasil nós temos o qualis. Então aí começam os primeiros problemas. Muitas vezes nós temos revistas brasileiras que têm um fator de impacto baixo, mas elas são extremamente importantes. Ou seja, grande parte das nossas revistas brasileiras de ciências agrárias estão com um fator de impacto abaixo de 1, enquanto que outras revistas internacionais têm um fator de impacto 2, 3 ou 4. E aí o que acontece? O pesquisador que tem uma boa pesquisa, ele vai mandar o seu trabalho, o seu artigo para o exterior e não aqui no Brasil, porque o fator de impacto na avaliação ela seria menor, né? Então realmente você começa a levar os bons artigos para revistas internacionais e não para aqui. Bom, sob o ponto de vista científico, de ciência, é interessante, porque esse trabalho, essa publicação internacional, ela vai estar sendo comentada pelos cientistas do mundo inteiro. Então, para o pesquisador é muito bom. Mas, por outro lado, os próprios editores de revistas brasileiras têm se queixado, porque os bons trabalhos estão indo para fora e não ficando dentro do país. Mas, na agropecuária, por exemplo, nós temos, no caso do Espírito Santo, o agricultor familiar, é importante que essas tecnologias sejam levadas para os nossos técnicos de assistência técnica numa linguagem mais simples, não numa linguagem científica, não numa publicação em inglês, mas em português que eles possam entender e levar para o produtor. Veja bem, o café, por exemplo, é um exemplo claro.
em que há 20 anos atrás nós tínhamos menos de 9 sacas de café por hectare, e graças às tecnologias, nós hoje passamos das 35 sacas por hectare. Isso criou uma condição de fixação do homem no campo, melhor renda, ou seja, geração de emprego no campo, geração de impostos para o governo. E isso é o resultado de quê? De uma divulgação através de folders, através de dias de campo, que não são quantificados nas avaliações. E o resultado de trabalhos científicos, 2, 3 artigos científicos de impacto apenas. Eu só queria assim, reforçar o que o Dr. Aires colocou, né? Que muitas vezes um artigo científico ele tem valor maior, né? Em pontuação do que o lançamento de uma variedade, de uma cultura perene como o café. Nós muitas vezes demoramos, dentro de um programa de pesquisa, 20 anos para chegar uma tecnologia, uma inovação, uma variedade. Essa chega ao produtor, ela provoca mudanças na família, na qualidade de vida, fixa o homem no campo, traz resultados econômicos e sociais e ambientais, e é a hora que você, no momento que você vai levar esse resultado para competir junto, perante a outros órgãos, outras instituições de pesquisa, junto à universidade, isso tem o peso, muitas vezes, de um artigo científico. E isso faz com que a gente tenha até dificuldade, né, de competir em termos de currículo. Então a gente acha que os critérios estão estabelecidos perante o CNPq, né, a avaliação dos pesquisadores, mas quando a gente trabalha num viés de pesquisa aplicada, e esse é o caso da maioria das instituições, vamos dizer, públicas do Brasil, né, a gente entra em desvantagem em termos de competitividade. Então isso é uma coisa que eu acho que é importante ser discutida e até a gente buscar meios para avaliar um pouco melhor os programas ou os projetos que levam resultados aplicados aos produtores das diferentes culturas do Estado do Espírito Santo e do Brasil também. O que nós devemos fazer em termos de melhorar os resultados da pesquisa no Brasil? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.